Amados, Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Abram em Mateus capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Aqueles de vocês que costumam prestar toda atenção na leitura que se faz, deve estar perguntando o que tem a ver um texto com o outro. Que tem a ver Jesus ensinando: não andeis ansiosos de coisa alguma, com esse texto que nós lemos agora. Vamos orar ao nosso Pai, pedir que Ele nos ajude a entender o que tem a ver uma coisa com a outra. Amém? Pai Santo, estamos tão felizes que Tu és nosso Pai. Mas queremos ser como filhos que Te compreendem, que Te conhecem, que Te entendem, que Te obedecem, que confiam em Ti. Por isso contamos
com a atuação do teu Espírito nessa manhã, trazendo-nos luz. Mas não queremos simplesmente a luz intelectual, mental. Queremos aquela luz que desce do céu, que invade o coração, que convence, que leva às lágrimas, ao arrependimento, que transforma. Essa luz queremos, Pai Santo. A luz que nos mostra as coisas lá do alto. Dá-nos dessa luz nessa manhã. Em nome de Jesus. Um irmão amado, que tem se correspondido comigo por e-mail nos últimos meses, ele está bastante preocupado com a questão do valor que damos ao Espírito Santo, ou que deixamos de dar na igreja. Num dos seus e-mails, ele expressa uma frase que eu gostaria de ler aqui para vocês. Diz assim: uma igreja sem a força do Espírito Santo não sobreviverá aos ataques cada vez mais fortes de nosso arqui-inimigo, Satanás. Essa frase é bem verdadeira. Nós somos presenteados por Deus por poder viver nessa hora. Alguns ainda estão dormindo, não percebem a hora que nós estamos vivendo. Mas alguns estão despertando e percebendo que hora nós vivemos e tratando de fazer algo a respeito. A palavra de Deus fala coisas tremendas sobre essa hora. Existem promessas benditas. Há promessas de derramamento do Espírito Santo sobre a casa de Deus, como nunca se viu antes. Há promessas de que Deus vai levantar uma noiva perfeita, sem mancha, sem mácula. Você vibra com essas promessas? É bom que você se apegue a essas promessas, porque também há previsões muito terríveis para nossos dias. Jesus, falando desse tempo, disse que por se multiplicar a iniquidade, se esfriará o amor de quase todos. Como está teu amor a Deus hoje? Esfriando ou aquecendo? Todos aqui estão numa ladeira. Não existe no reino de Deus reta, plana. Só tem ladeira. Ou você está subindo ou você está descendo. Você pode estar junto com outro irmão, parece que você está no mesmo lugar. Só que o irmão pode estar subindo e você descendo. Oi, meu irmão, como é que tá? Beleza? Se encontra no caminho, só que um está descendo, o outro está subindo. Seu amor a Deus hoje está subindo?
ou está descendo? Não existe estacionamento. Se você estacionar, você desce, você baixa. Também há profecias falando de que nesse tempo final vai haver uma grande apostasia. Apostasia significa abandono da fé. E Paulo prediz um tempo onde vai acontecer algo chamado a apostasia. Um grande número de professos seguidores de Cristo vão apostatar, vão abandonar a Cristo. Qual das dois lados você vai pegar para a sua vida? As profecias sobre um derramamento do Espírito Santo? E qual desses dois grupos você vai se encaixar? Naqueles em que o amor está se esfriando e se esfriando? Ou naqueles que cada dia se santificam mais e buscam mais a Deus? Em qual dos dois grupos você se encaixa? Vamos ler algumas coisas que Jesus profetiza para esses dias, que nos ajudará a entender melhor esse quadro. Jesus faz advertências específicas com relação a isto. Nós vamos dar uma navegada no capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Aqui no capítulo 24, nós temos o mesmo sermão de Lucas 21. Só que é o seguinte, fiquem no 24 por enquanto, mantenham as Bíblias de vocês abertas aonde nós lemos, no capítulo 24. Por quê? Porque no capítulo 24 de Mateus e Marcos 13 e Lucas 21 aparece essa mesma conversa. Só que a pergunta que os discípulos fazem está mais clara em Mateus 24. E a resposta está mais clara em Lucas 21. Então nós vamos ler a pergunta em Mateus 24. E depois nós vamos para Lucas 21 e vamos ler a resposta. Depois nós vamos fazer uma argumentação. É necessário que você preste muita atenção nessa argumentação para entender o que nós vamos explicar. Porque toda aplicação do ensino de Jesus depende de você entender o que Jesus está falando aqui em Lucas 21. Mas vamos à pergunta em Mateus 24. No versículo 1, os discípulos estavam falando e estavam encantados com o templo de Jerusalém. E Jesus, quando eles falaram disso, Jesus deu uma resposta nada animadora. Jesus disse: vocês estão maravilhados? Pois eu digo para vocês que vai ruir tudo, vai cair tudo. Não vai ficar pedra sobre pedra. Aqueles discípulos evidentemente se chocaram. Um templo daquela magnitude, com pedras enormes, uma construção enorme. Como aquilo poderia cair? E quando eles fazem uma pergunta para Jesus, você percebe a associação que eles fizeram na cabeça deles. Vamos entender primeiro essa pergunta dos discípulos. No versículo 3, diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que coisas?
Que coisas que eles estavam perguntando? A destruição do templo. Eles ficaram chocados com essa palavra de Jesus e disseram: uau! E foram perguntar para Jesus: quando é que isso vai acontecer? Só que eles perguntaram algo mais. Eles perguntaram: e que sinal haverá da tua vinda? Na cabeça deles, aquele templo ruir era algo tão catastrófico que eles só imaginaram que isso podia acontecer com o final do mundo, com a vinda do Senhor. Eles pensaram que Jesus estava falando do fim dos tempos, quando falou daquele templo cair. Então eles fizeram uma pergunta dupla: quando essas coisas vão acontecer? Ou seja, quando é que esse templo vai cair? E que sinal haverá da tua vinda? Vocês entenderam? Eles pensaram que Jesus estava falando de uma coisa só: da queda do templo, quando ele viesse, que isso tudo ia acontecer junto. A explicação de Jesus está misturada. Jesus não fez questão de dizer para eles assim: olha, o que eu falei para vocês da destruição do templo vai acontecer aqui daqui a algumas décadas. A minha vinda vai ser outra coisa que vem depois. Jesus não fez questão de explicar isso para eles. Primeiro, porque isso tinha que ficar sem entendimento até a época de Jesus voltar. Segundo, porque Jesus gostava muito, Deus gosta, de falar por entrelinhas muitas vezes, para que só entendam aqueles que o amam, que o buscam, que querem entender, que leem a sua palavra. Esses vão entender. Bom, a resposta que Jesus dá em Mateus 24 está tão misturada, a forma como Mateus colocou, que é mais difícil ainda de entender. Por isso nós vamos para Lucas 21, e vamos ler a resposta de Jesus em Lucas 21. Repassando, vocês entenderam que Jesus vai responder duas perguntas? Uma pergunta é: quando é que isso vai acontecer? A destruição do templo. A outra pergunta é: que sinal haverá da tua vinda? A resposta de Jesus tem uma mistura de resposta a essas duas perguntas. Entenderam isso? Amém? Então vamos à resposta de Jesus. Nós não vamos aqui analisar o capítulo todo, porque não temos tempo para isso. Apenas salientar alguns versículos. Por exemplo, o versículo 10 e o versículo 11, claramente, nesses versículos, Jesus não está falando sobre a destruição do templo. Está falando de sinais de sua vinda. Olha o que diz o 10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Isso que Jesus está prevendo aqui não aconteceu ainda. Está começando. Cada vez mais terremotos, cada vez mais fome na terra. Mas esses grandes sinais nos céus, os mais terríveis sinais, ainda não aconteceram. Estão por vir. Entretanto, do versículo 12 em diante,
parece que Jesus volta para o tempo deles. Jesus para de falar do tempo do fim e volta para o tempo apostólico, porque ele diz antes, porém, só que esse antes aí é 2000 anos antes. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis. Essas coisas já aconteceram. A igreja primeira já experimentou essa parte da profecia de Jesus. Tudo que está do versículo 12 ao 19 são coisas que aconteceram ali, naqueles primeiros anos, nas primeiras décadas da vida da igreja. Porém, quando chega no versículo 20, é que Jesus vai responder sobre a destruição do templo. No versículo 20, ele começa, no versículo 20, evidentemente, Jesus não está falando do final dos tempos, mas está respondendo aquela pergunta: quando vão acontecer essas coisas? Jesus diz quando. Jesus começa com a palavra quando. Quando? Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos. Quando? Quando cercarem Jerusalém de exércitos. Esse momento profetizado por Jesus já aconteceu, amados, no ano 70 da nossa era, há quase 2000 anos atrás. O imperador Vespasiano mandou o general, seu filho, general Tito, com os exércitos romanos e cercaram Jerusalém. E Jerusalém ficou cercada por um ano inteiro, sem poder ninguém entrar nem sair. Como é que nós sabemos que Jesus aqui está falando de algo que já aconteceu? Lendo o que vem a seguir. Vamos ler até o versículo 24, e vai ficar claro que Jesus não está falando aqui de algo que ainda está para acontecer, mas de algo que já aconteceu. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra todo este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Olha aí a prova de que Jesus está falando de algo que já aconteceu. A dispersão dos judeus não está para acontecer. Os judeus serem levados cativos para todas as nações já aconteceu no passado. Serão levados cativos para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Ou seja, a dispersão dos judeus e a volta dos judeus para Jerusalém, para reocupar Jerusalém, já aconteceu. Essa volta, porque Jesus diz, até que o tempo dos gentios se cumpra, Jerusalém será pisada por eles. Pisada por eles quem? Pelos gentios. Pisado na Bíblia significa dominado. O que Jesus está dizendo é que até que se termine o tempo dos gentios, os gentios vão governar sobre Jerusalém. E esse tempo que Jesus prevê aqui se cumpriu
no ano de 1968 do século passado, quando, na Guerra dos 6 Dias, os judeus voltaram a governar sobre Jerusalém. Em 1948, foi restabelecida a nação de Israel, mas em 68 que eles entraram em Jerusalém e reocuparam Jerusalém. E Jesus aí coloca uma marca, dizendo: agora está terminando o tempo dos gentios. Isso já aconteceu. Versículo 25, Jesus pula, Jesus salta de volta para o fim dos tempos. Jesus está falando lá do passado, do cerco de Jerusalém, e agora Jesus diz: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Isso é o que está para acontecer. Entenderam, amados, a diferença? A resposta que Jesus está dando? Jesus então responde aqui no versículo 20 a 24 sobre a queda do templo, que foi destruído. Esse templo foi destruído quando os romanos invadiram a cidade de Jerusalém, depois de 1 ano de cerco. E logo depois Jesus volta com as profecias sobre os sinais do fim. Por que é importante entender isso? Qual a importância de entender esses dois tempos distintos? É sobre isso que o Espírito Santo quer trazer luz para a igreja. É para entender melhor isso que o Senhor nos congrega aqui hoje. É para poder ter luz sobre isso que Deus levantou você de sua cama hoje e fez você vir até aqui. Do versículo 29 em diante, Jesus começa a falar uma parábola, a parábola da figueira. Mas a parábola que ele está falando está ainda associada ao que ele vinha falando antes. Nessa parábola, ele diz: vocês olham, quando começa a brotar a figueira, vocês sabem que o verão está próximo. Se vocês sabem que o verão está próximo, então vocês sabem distinguir os sinais. Então prestem atenção nos sinais. Versículo 31, assim também quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Que geração Jesus está falando? Não passará essa geração sem que tudo aconteça. De qual geração Jesus está falando? Da nossa geração. A geração que presenciou a queda, a geração que presenciou o retorno dos judeus à sua terra. Essa geração que presenciou essa marca do fim do tempo dos gentios, Jesus disse: não vai passar essa geração sem que tudo aconteça. Como você se sente no teu coração ao saber dessas coisas? Alguns, quando ouvem falar das profecias finais, dizem que ficam com medo. Jesus diz: não fiquem com medo, regozijem-se, porque a vossa redenção está próxima.
Irmãos, nós vivemos na geração final. A vinda do Senhor é próxima. Não vai passar essa geração antes que tudo aconteça. Exultai e regozijai, disse o Senhor. Só que Jesus quer fazer uma advertência para essa geração. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. Quanto é que você se investe nessa terra? Quanto da sua vida você investe no que é daqui de baixo? Não seja nécio. Tudo que é daqui de baixo vai passar. Se você não investir sua vida na palavra de Deus, você vai passar junto com tudo que passa. Minha palavra não passará. Você quer permanecer pela eternidade com Deus? Fundamente sua vida naquilo que não vai passar. A palavra de Deus não vai passar. Os homens passam. Os homens vêm e vão, morrem, vão embora. Os homens passam pela igreja, entram, ficam e saem. Mas a palavra do Senhor não passa. Onde você coloca a sua vida? Jesus vai trazer uma advertência prática. Antes de lermos o versículo 34, vamos dar uma última olhada no capítulo como um todo. Eram duas épocas: a destruição do templo e a vinda do Senhor. Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas, que esse templo vai ser destruído? E quais sinais haverá de tua vinda? Duas épocas. A resposta de Jesus é para as duas épocas. Jesus prevê e diz os sinais de uma e os sinais de outra. Quais são os sinais de que Jerusalém ia ser destruída? Qual era o sinal? Quando Jerusalém for sitiada de exércitos. Esse é o sinal. Quais são os sinais de que o Senhor está próximo? Bom, já tivemos aqui no ano passado ou retrasado, falando com você sobre os sinais da vinda de Cristo. Porque não são só do capítulo 21, há uma série de sinais que vemos nas Escrituras. Jesus então falou das duas situações. Jesus nos avisou como saber que uma está chegando, como saber que a outra está chegando. Mas há uma coisa a mais. Jesus deu uma advertência para cada situação. Para a primeira situação, ele deu uma dica, uma advertência. Para a segunda situação, ele deu outra dica e outra advertência. Para a primeira situação, versículo 21. Quando Jerusalém for sitiada de exército, vai ser devastada. Ai, 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 Senhor, eu moro em Jerusalém. Não te preocupa. Quando você vira os exércitos, você arruma as tuas trouxas e cai fora. Os que estiveram na Judéia, fujam para os montes. Os que encontrarem dentro da cidade, se retirem da cidade. Quem estiver nos campos, não entre na cidade, cai fora, pessoal.
As coisas que nós sabemos sobre o mundo antigo chegam até nós pelos pesquisadores e historiadores. Um dos grandes historiadores da história vivia nesse tempo. Era um judeu chamado Joséfo. Esse judeu, ele era inclusive desprezado pelos judeus, porque ele era amigo dos gentios. Joséfo, esse historiador, sobre o qual existem muitos registros históricos trazidos por ele, esse homem era amigo pessoal do general Tito, que foi o general que comandou as tropas que cercaram Jerusalém. E Joséfo conta histórias detalhadas do que aconteceu na época. Ele não estava dentro da cidade, mas ele, como um historiador, quando o exército entrou na cidade, depois de 1 ano de cerco, ele então começa a fazer perguntas e pesquisas e escreve histórias incríveis. Profecias terríveis feitas contra Israel, lá no Velho Testamento, se cumpriram aqui, nessa hora. Joséfo conta uma história que diz que era uma entre muitas, porque muitos faziam isso, mas ele conta especificamente uma história de um homem, provavelmente a esposa dele que deve ter contado para Joséfo, porque Joséfo conta uma história de um homem que a mulher teve neném, e quando a criança nasceu, esse homem fez 2 coisas. Primeiro, ele xingou a mulher e disse: mulher, por que você bota uma criança no mundo para viver uma situação horrorosa dessas? Segunda, ele pegou a criança, cozinhou e comeu. E diz os registros que muitos judeus comeram seus filhos durante aquele cerco. Eu não me lembro agora onde está, os companheiros talvez encontrem, mas há profecia sobre isso no Velho Testamento. Outro dia me mostraram, eu não anotei aqui, mas há profecias, parece que lá em Isaías, sobre os judeus comendo os seus filhos. Bom, isso não é o mais importante. O que é importante vem agora. Preste toda a tua atenção no que eu vou lhe contar agora. Joséfo registra quantos discípulos de Jesus foram mortos nesse cerco de Jerusalém. Você sabe quantos? Nenhum. Nenhum discípulo de Jesus foi morto nessa ocasião. E por quê? Quem imagina por quê? Por que eles não foram mortos? Há um exército, quando vinha naquela época, com milhares de homens, não era em estrada asfaltada, não. Aquele povo vinha a quilômetros de distância, se via aquela fumaça levantando, aquele fumo, aquele pó. E quando os discípulos viram, imagina o presbitério se reunindo às pressas, reunião de urgência, já. Mas minha mulher está tendo um filho, deixa ela ter o filho e vem cá. E disseram: a profecia de Jesus está se cumprindo. Nós vamos ser cercados. E convocam a igreja. E a igreja toda, rapidinho, faz suas trouxas e vou-me embora. Eu imagino os judeus não cristãos olhando aquela gente, dizendo: vocês vão embora? Essa cidade é uma fortaleza. E era. Porque um exército como o de Roma levou 1 ano para entrar naquela cidade. A cidade era uma fortaleza. Quanta zombaria nossos irmãos não foram vítima na hora que foram embora? Por que eles não morreram?
Porque eles lembraram da advertência de Jesus para aquela hora e atentaram e obedeceram e fizeram bem como Jesus os havia instruído. Jesus daria uma advertência para aquela hora e não daria uma para hoje? Jesus profetizou aquela hora e deu uma advertência e uma orientação. Jesus profetizou esses dias e deu outra advertência, outra orientação. Versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos. Eu vou ler aqui na minha tradução, que eu já digo para vocês, é horrorosa a minha tradução. Não sei como está cada um de vocês. A minha diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia e da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Em uma das minhas idas aos Estados Unidos, estava no carro. Para quem quiser saber onde é que está a profecia sobre o povo comendo os seus filhos, está em Ezequiel capítulo 5, versículo 10. Nós não vamos ler agora. Ezequiel 5, 10. Nós estávamos no carro com os pastores de lá, e um deles disse: Marcos, você já observou que lá em Lucas 21 tem uma advertência para aquele tempo e outra advertência para hoje? Eu disse: não, como é que é isso? E ele me mostrou esse versículo, disse: esse é o versículo para hoje. E naquele dia, irmãos, a partir daquele dia, esse versículo, Lucas 21, 34, fez assim, ó. Cresceu diante dos meus olhos. Anote na sua mão, anote na sua Bíblia, ponha um papel nas paredes de casa, ponha no seu computador, Lucas 21, 34. É uma das principais palavras de Deus para nossos dias, se não a principal. É a advertência de Jesus de como podemos escapar a essa hora. Nunca vos suceda que vossos corações fiquem sobrecarregados. Agora eu preciso dizer para vocês que eu tinha um problema sério com esse versículo. Eu tinha um problema muito sério com esse versículo. Toda vez que eu lia esse versículo, eu dizia: esse versículo, eu não gosto desse versículo. Esse versículo, para mim, está errado. Mas como eu não via a importância do versículo, eu nunca fui atrás de entender. Quando esse versículo cresceu, eu digo: agora eu tenho que entender. É indispensável entender. O que eu não gostava nesse versículo? Jesus dizendo que os vossos corações não fiquem sobrecarregados com as consequências. Eu já não gostava dessa palavrinha, consequência. Como é que Jesus está me advertindo, não do pecado, mas das consequências do pecado? E depois Jesus diz assim, com as consequências da orgia. Isso é orgia. Você sabe o que é orgia? Devassidão completa. Como é que Jesus chega para os discípulos dele e diz: ó, gente, cuidado aí com orgia, viu? Imagina se nós chegamos aqui, eu chego aqui, e na hora de despedir vocês vão para casa e dizem: irmãos, ó, essa semana vocês têm cuidado aí com a orgia, viu?
discípulo está tão longe da orgia. Orgia, irmãos, é festim de imoralidade, um monte de gente comendo, bebendo e tendo relação sexual. Isso é orgia. Como é que orgia? Por que Jesus está advertindo de orgia? Discípulo não tem nada a ver com orgia, como é que Jesus faz uma advertência? Eu sempre tinha essa pergunta, mas eu não vou discutir com o mestre, eu lia rapidinho e passava adiante. Mas quando Jesus diz, esse versículo é importante, eu digo, agora eu tenho que entender. Peguei meu telefone, liguei para o meu papai, que vocês conhecem, que esteve pregando aqui uns 2 anos atrás. Meu pai foi professor de grego. E eu disse, pai, estou com um problema aqui com um texto, preciso da tua ajuda. Vamos lá, dá um tempinho. Aí ele pede um tempinho e vai lá, pega os negócios de grego dele lá, os livros grego, as bíblias de grego e não sei o que mais, que ele pega lá. E digo, vamos aqui para Lucas 21, 34. Aí eu li, pai, a nossa tradução diz assim. Então, primeiro, essa palavra consequência. Porque, olha, Jesus aqui não estaria nem perguntando para cuidar com a orgia, disse para cuidar com a consequência da orgia. Jesus diz assim, que você vai praticar orgia, eu sei, mas só não deixa teu coração ficar sobrecarregado com isso. Meu pai me disse assim, filho, no texto não tem a palavra consequência, não sei porque que botaram aí, não existe, ela não aparece. Não sei quem e por que botou essa palavra aí nessa tradução. Digo, já melhorou. Eu disse, e a palavra orgia? Aí, mas também não tem. Eu digo, bem que eu conhecia meu mestre, sabia que ele não ia falar uma bobagem dessa. Não tem a palavra orgia, disse ele. E o que tem aí? Aí tem uma palavra que em algumas traduções de vocês aí, em alguns de vocês tem aí, glutonaria. Não precisem ficar pesquisando no iPhone, no BlackBerry, não sei o que de vocês. Nós vamos estudar aqui juntos. A pesquisa já foi feita. Amados, a palavra que aparece aqui, que está traduzida como orgia, pode ser traduzida como glutonaria, mas não é a melhor tradução. Quando o meu pai e eu começamos a conversar, e ele foi usando todo o conhecimento que ele tem do grego para entender aquelas palavrinhas, o texto começou a ficar claro e forte. Jesus claramente não está falando de nenhum tipo de pecado. Jesus aqui no versículo 34 não fala de orgia porque ele não está falando de pecado. Nem glutonaria serve, porque glutonaria é pecado. Nem embriaguez tampouco. O versículo que está lá não é alguém que está embriagado, que está bêbado. O sentido é outro. O sentido é, vocês não permitam nessa hora que o coração de vocês se sobrecarregue com o que é daqui de baixo. Com comer bem, ter boa comida, ter uma vida boa do que comer e do que beber. E ele esclarece mais quando ele diz preocupações deste mundo. Preocupações deste mundo. Não está falando de pecado. Você pode aí, você que está anotando, nós não vamos ler agora, mas você anote Lucas 17, de 26 a 30.
onde Jesus faz advertências para essa hora, que não tem nada a ver com pecado. Jesus diz: vai ser como nos dias de Noé, casavam e se davam em casamento, comiam e bebiam. Qual é o pecado de casar? Qual é o pecado de comer e beber? Jesus está falando de um coração que está nessa vida daqui. Mais abaixo, no mesmo texto de Lucas 17, Jesus diz: será como nos dias de Ló, plantavam, colhiam, vendiam, compravam. Você não compra? Não compramos? Todos nós não vamos na loja e compramos, não vamos no mercado e compramos? Porque Jesus fala: compravam e vendiam. Jesus está falando do coração. Onde está o teu coração? Aqui no versículo 34, Jesus não está advertindo contra pecados de imoralidade, de orgias. Jesus está falando de uma vida que não está centrada nele, que não está voltada para ele, num coração que não pode ser inteiramente dele, porque está cheio do que é daqui de baixo. Está centrado em ter mais e melhor do que é terreno. Amados, nós ainda temos uns 30 minutos ou 40. Espero que 30. Penso que seria melhor dar um intervalo aos irmãos. Vamos encerrar então, dando mais uma olhadinha no texto que nós começamos lendo, Mateus 6. E dar depois uma última olhada em Lucas 21, 34. Mateus 6, 25. Os irmãos aqui no intervalo me mostraram outros versículos onde há profecias sobre o que ia acontecer em Jerusalém. Eu dei para vocês o de Ezequiel 5:10. Vocês podem anotar ainda Deuteronômio 28, 52 em diante, principalmente o versículo 53, que fala que os pais, as mães iam cozinhar os seus filhos. E Lamentações, capítulo 4, versículo 10. Capítulo 5, aí vocês descubram, um me disse que era 4, o outro me disse que era 5. É Ezequiel que é 5:10. Lamentações é 4:10. Ezequiel é 5:10, Lamentações 4:10. As profecias do Senhor sobre o que iria acontecer em Jerusalém. Voltemos então, amados, a Mateus capítulo 6. Por isso vos digo, não andeis ansiosos ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui,
é desmistificar uma ideia falsa, uma ideia errônea, que pode nos vir quando lemos esse texto aqui. Quando fala aqui de não andar ansioso quanto ao que haveis de comer ou beber, você pode pensar que Deus está falando aqui para os muito pobres, que quase não têm o que comer ou beber. Essa gente pobrezinha, que tem dificuldade com o mínimo do sustento, de ter seu alimento em casa. E se você pensa assim, você vai pensar, esse texto não é para mim. Aqui Jesus não está falando comigo. Eu tenho o que comer, eu tenho o que beber, eu não estou preocupado com isso. E você pode não perceber que Deus está falando é justamente contigo. Porque a palavra que está traduzida aqui como ansiosos, a palavra grega merimnau, ela não significa essa pessoa assim, que está ali sentei, está preocupadinha com amanhã, será que eu vou ter o que comer? Não é disso que Jesus está falando. A palavra significa, tem a ver com aquela pessoa que está com seu coração voltado para isso. Está com sua prioridade centrada nisto. Esse texto do versículo 25, não andeis ansioso pela vossa vida, ele tem que ser entendido à luz do versículo 33, que diz no versículo 33, o versículo 33 é o oposto: buscai, pois, em primeiro o reino. Esse versículo 33 é o oposto do versículo 25. Com quem Jesus está falando aqui no versículo 25? Não é com aqueles mais pobres apenas, ou que têm dificuldade de sustento. É com todos aqueles que por causa desta vida não priorizam o reino de Deus. Por causa das coisas daqui da terra, não colocam as coisas de Deus em primeiro lugar. É disso que Jesus está falando. Então Jesus está falando para todos. Não importa a condição financeira ou social que você tem, Jesus aqui está falando com você. Para você poder buscar o reino de Deus como Ele quer que você busque, você precisa tirar o teu coração do que é daqui de baixo. Quantos têm o que comer e o que vestir? E não tem nem sequer preocupação quanto a isso, porque tem tido sempre. Mas sua vida não está centrada no reino de Deus, porque ele se dedicou primeiro a buscar o que é daqui de baixo. Quantos estão nessa condição? Que o Espírito de Deus fale a cada um. Eu preciso sondar meu coração diante de Deus. Eu preciso que Deus me desnude para mim mesmo. Você precisa discernir aonde você está. O que você está buscando em primeiro lugar? Agora, a palavra de Jesus não é uma exigência
pesada. Ô Senhor, eu tenho que comer, você sabe, eu tenho que vestir, eu tenho que sustentar meus filhos. O Senhor não é pesado quando dá essa palavra. E por que que Ele não é pesado? Versículo 26. Observem, olhem, prestem atenção nas aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, não ajuntam, elas não estão preocupadas com o dia de amanhã. Contudo, vosso Pai não é pai de passarinhos, Ele é pai de filhos de Deus. Vosso Pai, Ele que é teu Pai, que te amou com o amor de sangue derramado do seu Filho, Ele não permite que nada de mal aconteça a uma avezinha. Vosso Pai Celeste sustenta as aves. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? A tua garantia para a eternidade e para as coisas daqui da terra é teu Pai. Você tem um Pai. Ou você confia nesse Pai e te dedica ao reino de Deus, ou você vai concentrar a tua vida nas coisas daqui de baixo. Quando eu vim aqui para essa cidade, para todos os meus amigos que eu tinha no mundo, e para o pessoal do trabalho onde eu morava, onde eu trabalhava, eu estava fazendo uma completa loucura. Tinha acabado de ter um câncer. Vocês sabem qual era a chance de cura do câncer que eu tive? Estou falando para vocês de 78. Não existia quimioterapia. Vocês sabem quantos por cento das pessoas que tinham aquele câncer ficavam curadas? 0. O câncer que Deus, meu Pai, me permitiu ter, tinha só 100% de mortalidade, só. 7 anos depois eu cheguei no médico, fui a Porto Alegre, fui ao médico que me tratava, e ele com os olhos arregalados, parecia que estava vendo um fantasma, em pé com a minha ficha, não tinha computador na época, com a ficha na mão, me olhou e disse: Você? Eu, doutor. Disse: Você não tem nada? Você não tem febre? Tenho. Quando eu tenho dor de garganta, eu tenho febre. Posso te examinar? Pode. Me botou em cima de uma maca lá, de uma cama lá, de um negócio. Tirou a roupa e mexe daqui, aperta dali. Como é que era aquela religião mesmo que você me falou? Doutor, eu não lhe falei de uma religião. Eu falei de uma pessoa. Eu lhe falei de um homem chamado Jesus.
Pode botar sua roupa. Aleluia! Me disse o doutor, só tem uma explicação. Aí eu já... Se o senhor não vai me dizer que tinha exames aí que foram feitos que estava errado. Ele disse, não, isso é impossível, isso não existe, isso é feito prova contra prova, isso aí... Então qual é a explicação, doutor? Ele disse, uma mão que eu não conheço. Alguém que eu não sei quem é, meteu a mão aí. Só pode ser, porque alguém meteu a mão aí. Uma mão que eu não conheço, mexeu aí. É a única explicação que existe. Só que 7 anos antes, quando eu estava lá sendo atendido por ele, e pelos residentes dele, e conversando, deixa ali que fica melhor, senão cai de novo, deixa logo lá. Conversando com um dos médicos que me tratava lá, e eu conversando com minha esposa, e nós dois rindo. O médico olhou para mim e disse, você sabe o que você tem? Eu disse, claro, doutor. Claro que eu sei, quer que eu lhe diga? E você está aí rindo? O que ele não sabia? Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Você tem um pai. Eles não sabem, mas nós temos um pai. Um pai celeste, que não deixa o mal acontecer a um pardalzinho, a menos que seja da vontade dele. O maligno, irmãos, não me toca. Hoje eu vim para cá com medo, se eu ia aguentar ficar em pé aqui. Agora estou ficando velho, não tenho câncer, mas estou com a coluna toda torta. Não consigo ficar mais de 10 minutos em pé, começa a me doer tudo. Veio um irmãozinho aqui, orou por mim hoje. Eu estou até agora aqui. Depois não sei, amanhã não sei. Só tem 2 possibilidades para esse problema que eu tenho nas costas. Tem 2, não tem outra. Uma, Deus vai me curar. E eu vou contar para vocês. Outra, Deus vai me deixar com esse negócio aí, quanto tempo Ele quiser, para formar Jesus na minha vida. E eu já nem sei o que é melhor. Então eu oro e deixo na mão dele. Eu tenho um pai. Só que aí eu tinha um emprego promissor. Eu trabalhava com computação. Olha, gente, não é para me exibir não, mas eu era bam para negócio de informática. Quando eu entrei no trabalho que eu fui trabalhar lá, o cara me deu um programa para fazer. E eu fiz. E esse cara depois me confessou que ele tinha me dado aquele programa para zoar comigo. Ele me deu um programa que ele tinha certeza que eu não ia fazer. E depois ele disse, Marcos, tem gente que tem 1 ano aqui dentro, que eu não dou esse programa. Você chegou aqui ontem, eu dei o programa, você fez? Eu gostava de informática, eu era bom nesse negócio. Só um detalhe, a ciência diz que eu estou morto, a ciência me diz que é 100% de morte, mas meu Jesus me diz, larga seu trabalho e vai para a Bahia pregar evangelho. E os caras no trabalho, o meu gerente me chamou e disse, Marcos, você é importante para a empresa, tal, mas a gente arruma outro, mas e você? Você é maluco?
Você acaba de ter essa situação toda de câncer aí, e você vai largar o único sustento que você tem, e sua mulher, e seu filho. O que ele não sabia? O que ele não sabia? Eu tenho um pai. Meu pai. Meu pai. Os pastores me chamaram e disseram: você sabe que nós aqui vivemos pela fé, não sabe? Sei. Você sabe que a gente não tem salário, não sabe? Sei. Você sabe que nós não vamos te dar salário, não sabe? Eu sei. Vai assim mesmo? Vou. Por quê? Porque eu tenho um pai. Eu tenho um pai. E o meu pai me fez uma proposta. Eu entrei nessa proposta. Ele disse: vamos fazer o seguinte, eu quero fazer uma troca com você. Você vai se preocupar com o meu negócio, e os seus negócios eu me preocupo. Vamos trocar? Eu digo: topo na hora, que bobo eu não sou. Quem melhor para cuidar do meu dia de amanhã que meu pai? Quem melhor que meu pai? O meu pai vai cuidar da minha vida e eu vou cuidar dos negócios do meu pai. Agora, amados, eu não tenho nada de especial. Nada. Gente, a igreja de Deus não está dividida entre aqueles que são os filhão que papai cuida e aqueles que são os filhote peba que o papai não cuida. A igreja de Deus não é dividida assim. A igreja é dividida de outra forma. A igreja é dividida em dois tipos de pessoas. Aqueles filhos que sabem que papai cuida, e aqueles filhos que não sabem que papai cuida. Mas papai quer cuidar de todos. Só que se você fica com o que é daqui da terra nas suas mãos, porque você quer cuidar daquilo, papai vira e diz: tudo bem, quer cuidar, cuide você. Você vai ficar cuidando? Qual é o risco de você não ter nada? Nem o que é daqui da terra, nem o reino de Deus. Buscai em primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo está mostrando que a situação não é uma situação de sentimento. Eu me sinto tranquilo ou eu estou preocupado, estou nervoso. Não é disso que Jesus está falando. Não é para você ficar tranquilinho. Não é disso. O Senhor está falando aonde você está colocando o seu coração. Aonde você está colocando sua vida? Teus amigos, tuas amigas no mundo olham para você e sabem que você é uma pessoa que tem consciência de que isso aqui de baixo tudo vai queimar. Você vive como uma pessoa que sabe que tudo aqui vai queimar. E os outros olham para você e dizem: aquele ali sabe.
que vai queimar tudo. Porque ele não está buscando esse negócio, não. A questão não é simplesmente sentimento. É aonde você está colocando o teu coração. Nosso mestre, teu ensinador diz: buscai em primeiro o reino de Deus, e as demais coisas todas vão ser acrescentadas. Alguns a quem se lhes acrescentou muito. Alguns prosperaram muito com o que é daqui da terra. Não há mal nenhum. Jesus disse: eu vou acrescentar. A grande pergunta é: você tem prosperado? Você tem prosperado porque você tem lutado pela prosperidade, ou você tem prosperado como resultado de buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Da onde vem o que você tem? Papai do céu está te dando porque você entregou tudo e está dedicando a tua vida à sua glória. Quanto sorriso eu vi nos lábios de vocês, a hora que começamos a falar do nosso Pai. Que bom olhar para esse Pai. Que bom saber que você tem um Pai assim. Você sabe que esse Pai anseia por outros filhos. Você sabe que esse Pai ama os filhos que Ele tem. Você sabe que esse Pai não tem problema nenhum com esse irmão com quem você tem problema. Você sabe que esse Pai ama a esse irmão com quem você tem problema? O que você faz com o seu problema? Você conhece seu Pai? Você sabe que esse Pai quer seu vizinho, quer seus amigos, quer as pessoas com quem você cruza? Você sabe que esse Pai quer muitos filhos? Deixa o Pai cuidar dos teus negócios. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Voltando a Lucas 21, 34, e encerrando aqui. Procurando encerrar com Lucas 21. O que o Senhor tem falado aos nossos corações é que Jesus está falando aqui de 2 ataques, 2 cercos. No ano 70, as tropas do Império Romano cercaram Jerusalém. Hoje, as tropas do Império Satânico cercam as mentes e os corações. Em Mateus, capítulo 6, que nós lemos, Jesus está falando para todos os homens em todas as épocas. Mas aqui em Lucas 21,
Jesus está pegando isso que ele fala em outros lugares e dizendo: esse ponto vai ser fundamental nessa época. Nunca o coração e a mente do homem foi tão cercado como hoje. Sempre o homem se preocupou. Sempre o homem se preocupou com o que tinha para comer e para beber e o que vestir. Sempre. Mas Jesus aqui está nos advertindo. Cuidado. Como se profetizando: nessa hora a coisa vai piorar. E amados, nunca como antes a pressão foi tão grande sobre os corações. Se vê entre os mais velhos, se vê entre os maduros, se vê entre os jovens. A propaganda, a forma de vida. Quantos anos eu vivi feliz na casa de meu pai e ninguém tinha carro. Que vida feliz eu tinha com minha esposa, recém-casado, e não tinha carro. 2 ônibus para ir para o trabalho, 2 ônibus para voltar para casa para almoçar, 2 ônibus para voltar para o trabalho depois do almoço, 2 ônibus para voltar para casa. Eu não dizia: ai, quase ninguém tinha mesmo. Quem tinha? Ninguém tinha. Hoje, ai, você ainda está com esse celular velhaco, já saiu de moda, você não tem o... Que horror! O celular, o carro, que tem que ser novo, que tem que ser mais bonito, a moradia. Nunca a oferta foi tão grande e a pressão tão grande como nos dias de hoje. Diversão, prazer, novos restaurantes, novas opções de lazer são oferecidas cada vez mais. O mundo está voltado para o deleite. E Jesus está dizendo: o diabo não vai ser o imperador Vespasiano, não vai ser o general Tito. O diabo vai cercar a mente e o coração de vocês, para encher o coração de vocês com isso. O resultado, Jesus explica em Mateus 13, 22, não precisam abrir, só anotem. Aqui nasceu, vamos ler, já que vocês pararam para alguns para buscar, Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Em Marcos 4,19 diz: e as demais ambições. Em Lucas 8,14 diz: e os deleites da vida sufocam a palavra e fica infrutífera. Fica infrutífera. Quantos há que já foram extremamente frutíferos?
e com o passar dos anos, deixaram de sê-lo. Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que fazer? Encerramos com essa palavrinha de Jesus: acautelai-vos. Tudo o que dissemos nessa manhã é para nos ajudar a dar ouvidos a essa palavrinha de Jesus. Preste atenção, está dizendo Jesus. Acorda! Abre os olhos. A palavra aqui, traduzida como acautelai-vos, ela tem vários sentidos. Mas o sentido maior dela é esse: ponha o foco no que interessa. A palavra grega aí, prosetio, significa também mudar de mente. Examine seu coração. Examine sua mente. Não seja nécio. Não investe a tua vida no que é daqui de baixo. Não investe tua vida no que é daqui de baixo. Quem fizer desta forma vai se arrepender amargamente. Se você precisa se arrepender, não espere aquele dia. Se arrependa hoje, porque hoje não será amargamente. Se arrependa hoje e ponha seu coração nos eixos com o reino de Deus. E tua vida vai ser inundada de gozo. E Deus vai te acrescentar o que Ele quer. Senhor, Pai Santo, Pai, queremos viver como quem tem um Pai. Queremos viver como quem conhece seu Pai. Senhor, na nossa carne, somos inclinados ao que é daqui de baixo. O que é visível, o que é passageiro, o que está destinado a queimar. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai. E limpa-nos. 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 Limpa-nos da idolatria. Limpa-nos da idolatria das coisas terrenas. Para que sejamos teu povo. E tu sejas nosso Deus. Limpa-nos. Ó Senhor, aqueles que ouvem a tua palavra e dela se esquecem, aqueles que ouvem a tua palavra e não enternecem o seu coração, Senhor,
Fala mais forte com esses. Sacode-os. Sacode-os. Desperta teus filhos para a glória que há de por vir. Desperta teus filhos. E que a tua casa viva como uma casa que tem um pai bom. Tu és bom. Tu tens cuidado dos teus. Ó Senhor, queremos buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Bendito é o teu nome. Aleluia.